Acredite em mim quando eu falo. Eu sei o que é tentar introduzir alguém na cultura japonesa e não ter muito sucesso. Será que a gente vai conseguir fazer diferente hoje? E aí pessoal, Nicolas do canal Reformado aqui, hoje trazendo um vídeo sobre animes e especificamente alguns filmes para você introduzir as pessoas que não têm o costume de assistir tantos animes ou utilizar estes filmes como uma porta de entrada para a cultura nipônica. Podem existir alguns motivos para esse estranhamento cultural acontecer. Um deles é justamente elementos muito fortes de fantasia. Então a gente não vai estar trazendo nessa lista filmes com uma fantasia muito exagerada, tá certo? A gente também não vai estar trazendo nessa lista filmes de uma violência gráfica muito pesada. Então, Akira, Ghost in the Shell, por mais que sejam clássicos, a gente deixou de fora dessa lista. E a gente também vai deixar de fora dessa lista animes com ecchi, certo? Porque é um estereótipo japonês que alguns animes sejam um pouco sexualizados. Então a gente também não vai ter esse tipo de conteúdo aqui na nossa lista. Nós vamos trazer aqui 7 filmes para vocês, porque a intenção é, você tá ali numa semana de férias, pegou um recesso do trabalho, feriadão prolongado, assiste cada um desses filmes em um dia da semana, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque a gente vai trazer para vocês aqui histórias que geram problemas sociais, que são comuns tanto lá como cá, e que geram uma maior identificação, para ver se a gente consegue, vamos dizer assim, estabelecer uma ponte cultural mais tranquila para você adentrar nessa cultura japonesa. Beleza? Então, primeiro, pessoal, Jardim das Palavras. Filme de Makoto Shinkai, já sabe como é que funciona. Ele é um diretor que apela muito para a questão do romance, e aqui nesse caso, no Jardim das Palavras, não é diferente. O filme conta a história de Takao, um jovem de 15 anos que sonha em ser um sapateiro, e Yukino, que no começo do filme não revela muitas informações sobre si. Acontece que naquele dia está chovendo bastante, Yukino encontra um templo para se abrigar e Takao também está matando aula / desenhando ali, e aí os dois acabam se encontrando. E eles têm uma manhã de conversa super tranquila, e isso faz com que o relacionamento deles vá se aprofundando cada vez mais. Então, esse templo fica justamente na frente de o título do filme, Jardim, ok? Então, todas as vezes que chove pela manhã, eles combinam de se encontrar nesse lugar, e a relação deles vai se aprofundando. Esse filme é muito interessante porque ele toca numa questão que é um pouco mais séria no Japão, mas que aqui também tem o seu ar de estranheza, que é justamente um pouco mais na frente, e há spoilers muito leves da história, pessoal. O Takao descobre que a Yukino é uma professora. Ele tem 15 anos e ela tem 27. Então a distância de idade ela é muito discrepante. Além de que ela é uma professora. Então o filme, mesmo sendo muito curto, ele sabe trabalhar com certa maestria esses assuntos sociais. Então ele consegue compreender a imaturidade do rapaz e a maturidade da moça. E à medida que eles vão cada vez mais estreitando seus laços, eles vão vendo que aquela relação se torna cada vez mais um tabu, porque pessoas começam a olhar torto. Então são problemas de diferença de idade. Realmente até o próprio diretor, Makoto Shinkai, se manifestou dizendo que é interessante você ver essas duas discrepâncias, quando um adulto se relaciona com um adolescente e como essas visões de mundo acabam deixando o relacionamento cada vez mais, vamos dizer assim, desorganizado. A animação desse filme é um dos grandes destaques, o reflexo da luz na água, que a água, inclusive, é um elemento do próprio filme para falar sobre sentimentos. Muitos lugares utilizam aquela captura realista, né? Então, vários desses jardins e desses shots que são mostrados no filme existem locais reais no Japão que contêm essas imagens. E o jardim que fica à frente do templo onde eles se encontram existe na vida real, chamado Shinjuku Gyoen. Então é um local que você joga um Google e você consegue ver a similaridade do local com a animação que foi feita, e é extremamente parecido. Então, se você quiser assistir o Jardim das Palavras, ele se encontra disponível no Prime Video, mas se você prefere a literatura e mergulhar nas palavras, entendeu? E você pode encontrar esse mangá para ser vendido na Amazon também, tá? Então, depois que o filme fez um sucesso, ele virou uma adaptação para mangá e ele pode ser comprado e lido como se você estivesse assistindo o filme também. Dica número 2, o serviço de entregas da Kiki. A minha grande falta de caráter, eu só assisti esse filme recentemente, mas, cara, que filme legal, que filme que dá um quentinho no coração, facilmente daria um anime ali de 12 episódios. E quando você vai assistindo, você vê que o objetivo da Kiki é justamente se tornar uma bruxa. Mas como eu falei que eu ia excluir elementos de fantasia muito pesados, não se preocupem. Esse tipo de bruxaria, o máximo que ela faz é justamente voar em cima de uma vassoura. Então é interessante porque ela está se preparando para ser uma bruxa mais experiente, mas ela não é o que se espera de uma bruxa. Principalmente quando você pensa em outros filmes do Estúdio Ghibli, por exemplo, na Viagem de Chihiro, que tem aí o Baba, que é o estereotipaço de uma bruxa, no Castelo Animado, onde você vê a bruxa das Terras Isoladas também, extremamente um visual de uma bruxa. Aqui não.
A bruxa é a Kiki, ela é uma menina, criança, e ela vai sair para explorar o mundo e descobrir o quão grande o mundo é, e ela só quer abrir o negócio dela, e isso é muito legal. Você consegue se relacionar muito bem com isso justamente pelo fato de ser uma criança que sai do interior e vai para a capital, e isso acontece muito com estudantes. Eles terminam ali o ensino fundamental, os pais querem mandar para a capital para ter uma melhor condição de estudo. Ela vai para uma cidade grande, primeiro é rejeitada no começo, mas aí ela tenta começar o próprio negócio dela, porque ela quer utilizar o poder de voo dela para fazer um serviço de entregas. Então, assim, não é nada exagerado, tudo muito simples. É simplesmente uma criança tentando abrir o seu negócio, e cada passo dessa jornada você acompanha a Kiki e os personagens com quem ela se envolve. Se você já passou pela experiência de tentar abrir um negócio ou vender alguma coisa, você vai se identificar com essa menina, que é muito fofa, muito espirituosa, e aqui fica um adendo ao gato Didi dela, que é uma personalidade muito forte. E os comentários dele são sempre precisos naquele teor de acidez. Você pode assistir esse filme, o serviço de entregas da Kiki, no Netflix. Ele tem 1 hora e 45 minutos, apesar dele ser esticadinho, ele não é longo, mas é muito gostoso de assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Número 3, Your Name. Esse filme sempre está em lista de recomendação, porque foi o filme de animação japonesa que mais fez sucesso fora do Japão. A bilheteria hoje dele ainda segue como sendo a mais alta de todas. Não me lembro bem se ela foi superada pelo Demon Slayer, o Arco do Trem, né, o Mugen Train, mas eu acho que deve ter sido superado sim. Mas até ali, antes do Mugen Train, ele era a bilheteria com maior sucesso. Então, fazendo uma sinopse bem rápida de Your Name. É uma menina que mora no interior e quer ir para a capital. E também conta a história de um menino da capital que mora nesse lugar onde ela quer ir, e eventualmente os dois, por algum motivo misterioso, acabam trocando de corpos, tá? E quando eles fazem isso, ele se coloca no lugar dela, elas começam a conviver com a realidade dele, eles começam a trocar anotações, porque é uma coisa muito confusa, e esse mistério vai sendo desvendado ao longo da trama, o porquê que essa troca está acontecendo. Então esse anime é relacional não só por tocar nessa questão do romance, porque lembra, Your Name é feito pelo Makoto Shinkai, que gosta muito de romance, mas também por tocar em questões como, por exemplo, religiosidade. A menina que é do interior, ela vem de uma família que tem uma cerimônia específica que aponta para um evento, e isso é muito importante na história, da mesma forma como ele também toca na questão da empatia, que é o ponto mais batido em todo filme de troca de corpos. Então tem que gerar ali uma identificação dos personagens, saber que cada um está vivendo um conflito e como eles podem se ajudar e não olhar só para si mesmos. Então, muito parecido com o Jardim das Palavras, a animação aqui é linda. As músicas que eles escolheram para cada momento também são bem tocantes, bem emocionantes. É um filme altamente relacional, porque são estudantes do ensino médio que pensam nos seus objetivos de vida, o que é que eu quero para minha vida no futuro. Eles discutem bem superficialmente a brevidade da vida, como a vida está acontecendo e pode acabar. Então, assim, é um filme que, mesmo que não agrade a todo público, vale a pena você dar uma tentativa. Você pode assistir Your Name ou Kimi no Na wa na HBO Max, disponível no catálogo deles. Número 4, Koe no Katachi, ou A Voz do Silêncio. Esse também é um filme que popularizou extremamente por ser um filme que todo mundo conhece como filme triste. É um filme triste, um filme de chorar, é um filme que fala sobre bullying. E do que é que fala esse filme que é tão comovente assim? Pessoal, conta a história de Shoko, que é uma menina que ela não tem audição, ela é surda-muda, e também de Ishida, que é um menino que comete bullying com ela quando ela se muda para a escola dele. Então, eles se conhecem na infância, ele tipo assim, lidera o bullying contra ela, e eventualmente ela muda de escola, e anos depois eles se reencontram, e ele então vê uma oportunidade para se redimir do que ele tinha feito a ela no passado. O filme foi produzido pela Kyoto Animation e foi produzido por Naoko Yamada. A produção desse filme foi baseada em um mangá que já existia antes da história. Então é um filme que toca em várias questões sérias, como amadurecimento, bullying, como lidar com transtornos mentais e como brincadeiras que podem parecer inofensivas podem trazer resultados irreversíveis no futuro. E uma questão mais empática mesmo, de você aprender a ouvir e entender o problema dos outros, mesmo com os outros sendo diferentes de vocês. A Voz do Silêncio se encontra disponível para você assistir no Netflix, também é uma boa pedida. Quinto filme, Meu Amigo Totoro. Também de autoria do estúdio Ghibli, você sabe que esse filme tem elementos de fantasia, e eu falei lá no começo que eu não ia botar nada de fantasia nesse vídeo. Mas Totoro não se trata das criaturas que aparecem, né? Você até vê no filme algumas sujeirinhas, né, que emulam um espírito de sujeira, os próprios mini Totoros que andam junto com um Totoro grande, um ônibus em formato de gato. Como é que isso não vai causar estranheza? Pessoal, porque o foco do filme não são as criaturas fantásticas, mas o relacionamento das crianças e do que acontece para elas terem a sua própria jornada de amadurecimento.
Então a história de Meu Amigo Totoro fala de Satsuki e Mei, que são duas crianças que se mudam para uma outra região, a mãe delas está internada no hospital e o pai delas tem que trabalhar. Então esse filme tem um diferencial porque não tem vilão nessa história. É uma história de duas crianças que estão se descobrindo no novo local, brincando, correndo e simplesmente sendo crianças. Então o legal desse filme é porque é um dos filmes que eu consegui mais identificar que o autor que fez ele sabe como uma criança ia responder em qualquer situação. Então os conflitos não é um vilão que chega e estraga tudo. É quando a irmã mais velha chama a mais nova de boboca, de idiota. Aí a irmã mais nova fica zangadinha, faz uma cara de chateada, sai chorando. E os conflitos são extremamente simples, mas é muito fidedigno. E o gostoso de assistir, principalmente se você quiser assistir com os seus filhos, é porque gera esse senso de identificação. As meninas estão o tempo todo correndo, brincando, piruletando. Aí, de tanto explorar a nova casa delas, elas acabam perdidas em uma floresta e se encontram com essa criatura que vive no profundo das selvas, que é o Totoro, que é um espírito benevolente, né? Leva elas para sair flutuando, passeando. E eu tenho certeza que o Totoro é o druida. Vocês assistem aqui no meu canal, sabem que eu falo de RPG. Então ele faz uma dancinha para que as árvores floresçam. Então é muito bacana. Clima super leve, mas mesmo assim uma história icônica e que tem um potencial gigantesco para ser um clássico na infância de qualquer pessoa. Basta que ela tenha esse conhecimento da cultura japonesa. Não é à toa que Totoro, inclusive, é o símbolo do estúdio Ghibli, né? Um adendo aqui para as trilhas sonoras, que são um show à parte, incríveis, bem legais, bem leves, e cada momento assim são trilhas icônicas que ficam marcadas na tua cabeça. Você também pode assistir Meu Amigo Totoro na Netflix, se encontra disponível no catálogo deles. Número 6. Palavras que borbulham como refrigerante. Você não tá escutando besteira, esse é o título do anime, e por mais bobo que ele pareça, é um anime que trabalha questões de insegurança. São dois jovens inseguros que se conhecem e procuram uma forma de se relacionar, um rapaz através da escrita de um poema japonês e ela através da tecnologia e as redes sociais. Essa poesia que o rapaz usa para se comunicar com a moça é chamada de haiku, certo? É uma antiga poesia japonesa que é mais objetiva, mais direta, e ele utiliza isso para expressar suas palavras porque ele não sabe verbalmente, não tem a capacidade social de se expressar. E ela utiliza das redes sociais, e ela tem uma quantidade enorme de seguidores, mas ela não se expõe tanto, ela só escreve, tipo uma espécie de blog no Twitter da vida. E eu acho interessante como o filme tem uma sacada muito genial de mostrar os ângulos de câmera através da visão de um celular. É como se o filme estivesse sendo filmado por uma pessoa e em muitos momentos você enxerga a tela do celular em enquadramentos que dão essa ideia de tecnologia da parte dela e também um pouco de uma pegada mais arcaica e escrita, que é a que o rapaz utiliza nos seus poemas. Ele é inseguro em relação à forma de se expressar e ela é insegura por causa dos seus dentes. Ela usa aparelho, tem um dente avantajado, então assim, gera uma identificação também porque são pessoas que todo mundo já passou pelo ensino médio, né? Todo mundo já foi feio na vida, já foi adolescente, porque adolescente é povo feio, gente, não tem jeito. Acontece muito com pessoas que são mais tímidas. Elas passam por dificuldades em se comunicar e principalmente quando elas estão tentando descobrir o que a outra pessoa está pensando dela. É uma premissa bobinha, realmente é, não tem como negar isso, mas você vai se impressionar o quão realista ela pode se tornar. Usar aparelho, ter espinha, desenvolver pelo no corpo, é tudo parte do nosso crescimento e que a gente passe que são grandes monstros que não são bem trabalhados durante a adolescência. Então aqui a genialidade desse filme é justamente em mostrar, através da comunicação ali do filme, que a visão de mundo da menina, por mais que ela seja tímida, é completamente colorida, até mesmo um pouco psicodélica, então boa parte do filme é bem colorido, com as cores bem chamativas mesmo, justamente para mostrar que uma pessoa pode ter muita insegurança, mas dentro da cabeça ela tem um mundo de coisas que ela está pensando e que aquilo é bem transparecido quando você aplica as cores ali e o jogo de câmera de celular, como eu falei antes, que o filme e o diretor optaram por usar aqui. É romancinho, é piegas, é previsível, mas se você não tem contato com anime, é uma boa pedida. Vá assistir, que ele também se encontra na Netflix. Número 7, Ride Your Wave. Esse filme conta a história de Hinako, que é uma menina que gosta muito de ser surfista, e ela se muda para poder cursar uma universidade dentro de uma cidade costeira para manter o seu hobby de surfista vivo, né, enquanto ela estuda na faculdade. Eventualmente o apartamento dela por algum motivo pega fogo, e aí vem um bombeiro de 21 anos de idade e socorre e consegue tirar ela ali do apartamento, salvando a vida dela. Os dois começam a se relacionar e um romancezinho começa a acontecer entre eles. Apesar de ser mais um filme de romance nessa lista, ele é bem inteligente também, pessoal.
A animação é um pouco questionável, tem gente que gosta daquele estilo, tem gente que não gosta, que é meio estranho. É do mesmo cara que fez o Keep Your Hands Off Eizouken, né, que tem uma animação meio questionável, mas do mesmo jeito que você consegue assistir, ele consegue trazer para você debates sobre, por exemplo, perda, luto, dentro dos personagens que estão na obra, como você deve seguir em frente diante das circunstâncias. Então ele tem uma sensibilidade de fazer os toques exatos, em momentos exatos, de quando a trama deve desenrolar. Tem reviravoltas nesse filme, e ele tem pitadas bem leves mesmo de fantasia. A maior parte do filme ele é realista, não é tão fantástico, mas ele puxa essas discussões e no final fica sempre aquela lição de como você pode seguir em frente diante das dificuldades que estão adiante de você. Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por perdas, e a gente aprende com os personagens e o que vai acontecendo ao longo da trama, como você pode passar por esses obstáculos e desafios sem, vamos dizer assim, ficar quebrado com eles. Você pode encontrar Ride Your Wave para assistir tranquilo lá no Prime Video, tá bom? Se você gostou dessas recomendações, deixa seu gostei. Eu deixei algum filme que você conhece de fora, deixa nos comentários. Se você quiser que eu faça uma parte 2 desse vídeo, vamos conversando sobre isso, eu quero ouvir a opinião de vocês. Se você não tiver nenhum outro filme para recomendar, eu também quero ouvir de você o que é que você quer ver no mundo dos animes aqui no nosso canal, tá? Deixe seu comentário, essa opinião é muito importante para mim. Assiste os outros vídeos de animes para pensar que tem aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Falou!